Boa noite aí a todos. Obrigado por ter vindo. Olá, ok, beleza. Então vamos lá. Com um pouco de atraso, vamos então entrar numa sintonia, numa egrégora de paz e de harmonia, todos, para que nós possamos juntos receber os ensinamentos de Jesus Cristo através da ótica espírita, através de uma ótica raciocinada. Vamos então, quem quiser colocar um copo d'água perto do celular, quiser fechar seus olhos físicos, podem ficar à vontade, porque a partir de agora nós estamos então agradecidos, sintonizados e em harmonia com o plano maior. Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos, obrigado por termos esta oportunidade de trazer a Tua palavra para todos aqueles que querem de alguma forma uma evolução, para todos aqueles que precisam ter uma existência melhor, para cada existência que nós possamos sempre nos elevar e nos melhorarmos. Agradecidos agora, vamos dar então início ao trabalho desta noite. Para dar início ao trabalho, antes de nós começarmos o tema desta noite, que chama-se Viver de Aparência, eu quero aproveitar e fazer o que eu ando fazendo nas aberturas das palestras, que é citar um pensamento do livro Minutos de Sabedoria, porque é muito importante, é muito bacana e é muito edificante nós entendermos a temática do que nós vamos falar, dentro também de uma preparação que esse livrinho nos dá. Eu abri uma página aleatoriamente, mas esse livrinho, ele é óbvio que nós temos uma ajuda espiritual, e a página que eu abri vem bem a calhar, né? Vem bem assim, bem oportuno com o nosso tema dessa noite. Ele diz assim: não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que façam com você. A partir desse pensamento bacana, bonito e muito profundo que esse livrinho para nós uma sabedoria muito grande, nós vamos dar início então ao tema dessa noite, que é viver de aparências. Nós estamos dentro de um planeta físico, obviamente, passando por uma fase, uma situação física, onde nós vemos aquilo que nós vemos de material. Nós então observamos, vemos e analisamos aquilo que os nossos olhos físicos enxergam. Mas o convite desta noite, nessa palestra, é irmos muito mais fundo, é entendermos a essência do ser humano. Como foi dito aqui em Minutos de Sabedoria, nós julgamos muito, mas nós julgamos porque nós fazemos um pré-julgamento através das aparências, tanto positivo como negativo. Tudo depende de como a gente enxerga. E a nossa proposta hoje é que nós passemos então a procurar enxergar a essência do nosso ser e a essência das pessoas, para que nós não incorremos no erro de julgar precipitadamente e também ser julgado. O filósofo e pensador Jean-Paul Sartre, em seu livro O Ser e o Nada, ele tem uma conclusão onde ele fala que a aparência precede a essência. A aparência precede a essência.
Porque dentro desse mundo, que nós podemos colocar de mundo físico, não o mundo das ideias, mas o mundo físico, nós julgamos aquilo que parece para nós e o que a sociedade colocou para nós. Essa sociedade nos inclui, é claro. Nós temos então um conceito a partir daquilo que nós enxergamos, mas muito poucas vezes nós enxergamos a essência daquilo. Nós ainda não estamos dentro de um padrão onde nós podemos analisar dentro de cada semelhante. Por isso a importância de não julgarmos. Quando nós não julgamos, nós já estamos sendo caridosos com os outros e conosco mesmo. Nós sabemos quantas vezes nós fazemos um conceito, que é conhecido como pré-conceito, antes de nós conhecermos. Porque dentro dessa sociedade foram colocados padrões. Nós estamos dentro de uma sociedade consumista, dentro de uma sociedade onde as pessoas são rotuladas pela aparência. Nós às vezes julgamos alguém por estar com uma aparência muito mal e falamos então que essa pessoa não é do bem, essa pessoa não é confiável. No entanto, nós muitas vezes idolatramos uma pessoa quando está bem vestida, quando está bem alinhada, e muitas vezes há o inverso. Essa pessoa pode estar apenas tendo por fora o chamado verniz, que Jesus colocava, verniz para encobrir todas as suas falhas, todos os seus erros, toda a sua sombra. Jesus veio à Terra, um espírito de grande luz. Ele veio como um ser humano, justamente para isso, para mostrar para nós, humanos, o que um ser humano pode fazer. Ele não veio de uma forma mística, com uma luz. Ele veio como um ser humano, tendo todas as situações que um ser humano pode ter. Ele tinha dor, ele tinha frio, ele tinha sede, ele tinha fome. E ele então veio mostrar que todos nós, assim como eles, poderíamos ser como ele. Porque nós, embora estejamos dentro de um corpo físico, nós temos uma essência que é a essência sagrada, a essência divina. Isso nos basta para podermos evoluir. Jesus veio à Terra, não veio com a ideia de salvar, no sentido de salvar de um perigo ou nos tirar de situações que nós mesmos nos colocamos. Ele veio fazer com que nós percamos menos, que nós cometamos menos erros. A ideia dele, pelo que parece, não era que você tenha vantagens, mas é que você perca menos, para que você possa ter então em cada evolução um degrau a mais para uma escala maior. Sócrates colocou que existe dois mundos, o mundo das ideias e o mundo físico, propriamente dito. O mundo das ideias é o que nós chamamos de mundo espiritual. Nós sabemos que no mundo espiritual há uma diferença muito grande. O corpo é sutil, não há doenças, não há situações que nós temos aqui no corpo físico. O nosso corpo físico dá muito trabalho para o espírito. Imagine só, um espírito que podia volitar, que pode se deslocar com mais facilidade, estar dentro de um corpo onde ele precisa alimentá-lo, onde ele precisa lavá-lo, onde ele precisa limpá-lo, fazer uma asepsia, evitar que se adoeça. Então, dentro de um corpo físico é um tremendo desafio para um espírito. Mas à medida em que nós vamos nos depurando como seres humanos, o espírito, por sua vez, vai tendo então condições de ter dentro desta máquina carnal a condição de poder também passar por uma existência
e conseguir, através dessas existências, levar mais sabedoria e evoluir no plano espiritual. Nós sabemos o quanto nós erramos no sentido do julgamento. Nós sabemos quantas vezes acontece de nós interpretarmos uma pessoa da forma como ela fala ou das roupas em que ela veste. Vamos trazer para a nossa vida social, para que nós não nos percamos, porque na realidade a intenção sempre é trazer o Evangelho do Cristo, o conhecimento de Jesus para a nossa vida. Então vamos lá, como nós fazemos sempre, vamos imaginar aqui como nós tratamos as pessoas, ou como nós nos apresentamos para as pessoas, sempre de acordo com o lugar ou a circunstância em que estamos. Quando vamos fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, todo mundo vai de qualquer jeito? A pessoa vai lá do jeito que fica em casa? Não. A pessoa vai colocar a sua melhor roupa, quem é mulher vai ser a melhor maquiagem e vai ter, pelo menos na ponta da língua, umas 10 respostas clichê que eles precisam saber. Naquela hora, naquele momento, você não é você. Você é apenas aquilo que você projetou, aquilo que você preparou. Então você está lá, bem vestido, com sua melhor roupa e vai responder as perguntas como aqueles clichês. Qual o seu maior defeito? O meu maior defeito é ser perfeccionista. Claro que não é, porque se você fosse perfeccionista, você não viria defeito em você. Mas as pessoas gostam de ouvir aquilo e falar, que gracinha. As pessoas hoje falam, qual o seu maior defeito? Eu sou ansioso. Como se a ansiedade fosse algo assim até positivo. Como dizendo, sendo ansioso, eu sou uma pessoa que vai ser mais dedicada ao trabalho, vai ser mais ligada ao compromisso do trabalho. Nós sabemos que, se formos analisar, ninguém vai falar a verdade. Ninguém vai chegar num trabalho, numa entrevista de emprego e dizer, qual o seu maior defeito? Meu maior defeito é que eu não gosto de trabalhar. Claro que não vai acontecer isso. E quando vai dizer, qual o seu maior sonho, o seu maior desejo? O meu desejo é trabalhar para essa empresa, porque essa empresa é meu sonho. E vai ser, então, normalmente aprovado de acordo com essa persona que ela cria naquele momento. Isso se dá em todos os campos. Peguemos, então, no campo das afetividades. Quando as pessoas se conhecem, vão numa festa, num barzinho, para se conhecerem, vão de qualquer jeito? Não. Tanto o interessado ou a interessada, eles vão se apresentar da melhor forma, sempre sorridentes, sempre pontuais, sempre olhando o lado bom de cada um. No decorrer do tempo, à medida em que eles vão convivendo, vão então descobrindo que aquele príncipe encantado não era tão encantado assim, e aquela princesa também não era tão princesa assim. Aí todo mundo fica se questionando, nossa, eles se davam tão bem, por que estão se dando tão mal? Porque passaram a se conhecer. Porque tiraram aquela máscara que nós chamamos de persona, tiraram e começou a aparecer então a verdadeira essência. Quantos de nós não temos uma impressão de uma pessoa e a outra depois fala, é que você não convive com ela, você não sabe o que ela fez. Isso serve para tudo, gente. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que já aprendi muito mais de Jesus com pessoas que pouco estudaram. Nós vemos dentro das casas espíritas, podemos falar das casas espíritas, já que somos espíritas, pessoas que às vezes vão fazer uma palestra e são vangloriados, que são assim recebidos com tapete vermelho, porque escreveram um livro, porque escreveram 2 livros, porque são diretores de algum lugar, dentro de alguma casa, que tem então alguma coisa nele que faz com que ele seja melhor. E às vezes a palestra nem é essas coisas. Por outro lado, muitas vezes dentro de uma casa nós recebemos alguma pessoa que vai de um jeito muito simples e atinge o coração de todos. Quantas vezes nós nos enganamos com isso? Como estava dizendo, eu já assisti palestras de celebridades
que não disseram absolutamente nada, apenas alguns jargões, apenas algumas risadas, apenas algumas coisas naturais que as pessoas saem dizendo: nossa, ele é demais. Escreveu vários livros, é um gênio dentro do espiritismo. Na realidade, ele é endeusado por aqueles que gostam de bajular a aparência. Eu já aprendi com moradores de rua, com pessoas sem nenhum tipo de nível intelectual, muito mais sobre Jesus. Porque a vida de Jesus, os conhecimentos que Jesus Cristo nos trouxe, são simples. Ele colocou mandamentos extremamente simples: amar ao próximo como a si mesmo, perdoar as ofensas, entender que nós somos capazes de fazer o que ele fez. Tudo é muito simples, tudo é dentro da simplicidade. Mas nós, dentro desse planeta, onde nós julgamos pela aparência, nós sempre procuramos aquilo mais complexo. Se alguém der uma palestra apenas falando de coisas muito simples, as pessoas só vão olhar e vão embora. Mas se alguém começar a falar, a citar pensadores, a citar coisas muito mais profundas, nós vamos começar a ter mais atenção. E é interessante isso, porque muitas vezes nós precisamos realmente aprender, mas não que isso seja a essência de uma palestra espírita. Assim, quando nós entramos dentro de uma sala para recebermos o passe, quem está dando o passe não é a pessoa que vai ser mágica, que vai colocar a mão na nossa cabeça e tirar os nossos problemas. Vai ser a sintonia que nós iremos transmitir. Mas quantas pessoas não pensam: eu vou ali, mas tem uma pessoa que dá o passe, mas eu conheço, aquela pessoa lá não é correta. E a pessoa às vezes deixa de tomar o passe porque acha que aquela pessoa não tem, então, o mesmo nível dela para poder transmitir o passe, que na realidade, como o nome já diz, está passando, transmitindo a energia eletromagnética que os espíritos estão repassando para nosso coronário. Nós, quantas vezes também, mesmo dentro das casas espíritas, vemos quando as pessoas entram, elas querem então verem coisas místicas, coisas assim sobrenaturais. E veem que ali tem alguém fazendo uma oração, uma música clássica, a pessoa que vai falar ali muitas vezes erra as concordâncias, mas tem uma profundidade que atinge dentro dela se ela tiver atenção naquilo que for dito. Essa é a proposta sempre, é que a pessoa absorva tudo aquilo que é dito, não pela aparência daquela criatura que está ali falando, mas pela essência que ela está colocando para nós. Nós vemos o quanto nós julgamos errado e quanto nós também somos dados errados. Já aconteceu casos comigo de eu entrar, por exemplo, para fazer uma palestra numa casa e as pessoas estavam procurando uma pessoa chegar com um tremendo carrão. Na época eu estava sem carro, fui de ônibus. E ao entrar, o pessoal nem deu muito a mínima. Eu falei: aqui é o centro, sente ali, nós estamos esperando um palestrante aí que vai vir e a gente está esperando ele há muito tempo. E eu falei: é que sou eu o palestrante. Eu senti uma frustração. Eles estavam esperando chegar um carro com alguma hipermoderno, alguém muito assim vistoso, que chegasse irradiando luz e um monte de pessoas em volta. Mas chega alguém lá de uma forma simples e de transporte público. É você, a gente estava esperando outra pessoa, mas tipo, vai você mesmo. Então a gente nota que a aparência precede a essência. E a gente só faz esse tipo de coisa porque a gente sempre compara. O nosso maior problema é a comparação. Quando nós passarmos a deixar de fazer comparações, é que nós vamos entender então mais diretamente a essência de cada ser humano. O filósofo Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas.
E nós fazemos isso. Nós medimos tudo de acordo com o padrão que nós achamos ou que a sociedade nos coloca. Ninguém pode ser considerado baixo se não for comparado com uma pessoa mais alta. Como uma pessoa, por exemplo, pode dizer, eu sou alto, eu tenho 1,90 m de altura. Sim, mas se você for perto dos atletas da NBA, que tem 2,15 m, você é chamado de tampinha. Então nós não podemos analisar que o fulano é alto, é baixo, só fazemos essa comparação porque nós fazemos uma medida em torno dos outros. É a mesma coisa que acontece do plano físico, acontece também nas partes espirituais, no que diz respeito ao espiritualismo nosso. Nós às vezes respeitamos uma pessoa que tem vários cursos, vários livros, como nós dissemos. Precisamos tirar esta ideia, esse conceito que nos é dado, de que a pessoa intelectualizada, ela vai ter muito mais a dizer. Nem sempre. Muitas vezes, uma pessoa pode ter dentro dela uma essência muito grande e trazer, através de um exemplo, coisas que vão modificar a vida da gente. Se nós lembrarmos, como eu sempre coloco em todas as minhas palestras praticamente, o Chico Xavier, que é o que leva o nome dessa casa que está nos dando essa abertura. Chico Xavier, vamos ser sinceros, dentro dos padrões de beleza física e de padrões que a sociedade coloca, como foi Chico Xavier? O homem alto, forte, cabelos compridos, com um olhar penetrante, uma pessoa que falava com uma voz grossa e as multidões ficavam em delírio. Não, o Chico tinha 1,60 m de altura. O olhar penetrante dele, coitado, era vesgo. Era caolho. Era pequeno. Cabelão? Não, era careca, colocava uma peruquinha. Era um homem extremamente feio dentro do ponto de vista social, mas era de uma beleza incomparável na sua essência espiritual. Era um baixinho dentro dos padrões sociais, mas um gigante espiritualmente falando. Porque o nosso espírito não tem tamanho. Ele é do tamanho da sua potência energética. Ele tem uma energia muito grande. Muitas vezes nós vemos casos onde uma pessoa humilha uma outra, até por ela ser pequena demais, casos de maridos que agridem as mulheres, por exemplo. E nós ficamos vendo, às vezes, se está agredindo essa mulher pequenininha aí, mas lá dentro tem um espírito de alta potência, que quando se encontrarem no plano espiritual, a coisa vai dar ruim para ele. Por isso, a importância de nós, antes de julgarmos, entendermos a essência de todas as coisas, fazer com que os nossos olhos comecem a ser treinados para o bem, para ver aquilo que tem de bom, para que os nossos ouvidos possam então a aceitar aquilo que é bom, para que nós possamos então mudar os nossos conceitos. Viver das aparências, viver na aparência, é algo que vai com o tempo fazer com que a pessoa acabe então se sentindo mal, porque ela só consegue manter um período aquilo, ela só consegue manter aquela aparência por um período, mas depois que é descoberta, é desmascarada, então vem a sensação de que ela estava então sendo hipócrita, se enganando os outros. Nós não vemos casos nas redes sociais, principalmente, das pessoas que postam ali, ninguém posta lavando uma louça, limpando uma casa. A pessoa posta num jantar, comendo sushi, comendo num restaurante sofisticado, como se aquilo fosse o dia a dia dela. Não é. Mas quem está recebendo aquela informação acha que é. Involuntariamente acha que a pessoa está, é comum a pessoa ter aquilo. Não é. Não é comum a pessoa mostrar aquela foto que está em outros países. Foi uma situação ou outra que ela foi. E nós acabamos então criando
e julgando, achando que as pessoas estão melhores do que nós. Nós estamos então numa situação horrível. Olha como está fulano, esse sim está bem, eu estou péssimo. Quando nós ficamos sabendo, na realidade dos outros, nossa, eu não pensei que ele estivesse assim, eu estou ótimo. Por isso a importância de nós fazermos, antes de tudo, uma reflexão, uma autorreflexão, para que nós possamos absorver a essência de cada ser, começando por nós mesmos, sendo verdadeiros. Não adianta nós nos enganarmos, colocando mentiras na nossa fala ou no nosso modo de agir, se nós não somos desse jeito. A mentira, ela só camufla, a mentira só mascara por um tempo, mas depois a realidade vem, e nós começamos então a sentir o peso dela. Nós lembramos quantas vezes fazemos julgamentos ou somos julgados e esquecemos então de ver a essência daqueles que têm olhos para ver. Há uma passagem muito interessante que eu me recordo, de Jesus. Estava andando com seus discípulos e os discípulos perceberam que havia um cachorro morto. E o cachorro já estava em estado de putrefação, já estava podre, já estava morto há alguns dias. Eles passaram do lado e, como era típico dos judeus, eles usavam uma expressão chamada asca e cuspiam. Asca era uma expressão de nojo, de repugnância a qualquer coisa que fosse impura. Então todos passaram pelo cadáver do cão e cuspiam do lado, né, achando aquilo uma coisa impura. Afinal de contas era um cadáver. Aí eles perceberam que um ficou lá olhando bem de perto e analisando, embora alheio ao cheiro horrível, estava analisando o cão, o corpo. Era Jesus. E um discípulo gritou: Senhor, mestre, sai daí. Não está vendo que esse animal está morto já faz muito tempo? É um ser impuro. Sai daí, Jesus. Jesus então levantou-se calmamente, olhou para os seus discípulos, então disse: quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. O que ele quis dizer ali, e os seus discípulos logo perceberam, é a essência que ele quis dizer. Porque antes ele havia dito, ele falou: esse animal pode estar morto, pode estar agora com uma aparência muito feia, mas que belo animal ele foi. Olha, pela sua espinha dorsal, dá para se ver que era de uma linhagem muito pura. Pelo tamanho dele, dava para ver que era um animal belíssimo. Jesus enxergou aquilo como a essência do animal, não como cadáver morto, mas como a essência. Então ele projetou essa fala: quando os teus olhos forem luz, tudo em teu corpo será luz. Tudo que você verá será luz. Se os teus olhos forem trevas, tudo que você emitirá do seu corpo também será trevas. É o que acontece com a gente, quando a gente reclama demais das coisas, quando a gente sempre vê o lado negativo das coisas, esquecendo de quantas vezes aquilo que parecia ser algo negativo foi o que nos ajudou a sair de algum problema, foi o que nos ajudou a vir até aqui assistir essa palestra virtual. Quando nós estamos muito bem empregados, bem de saúde, bem de tudo, Deus para quê? Jesus para quê? Centro espíritas ou alguma casa de oração, para quê? Mas a coisa desanda, a gente já logo corre e já começa a falar mais humilde, já começa a mudar até o tom. Vejam como muitas vezes nas casas espíritas, tem pessoas que estão lá dentro e você vai conversar, a pessoa está falando com você como se estivesse nas nuvens. Tá parecendo, parece que você está conversando com o Chico Xavier. Meu irmão, minha irmã querida,
entre em paz, seja bem. A gente sai de lá achando, meu misericórdia, eu nunca serei assim tão iluminado. Mas depois você vê a pessoa em outra situação, em outro cenário, uma pessoa gritando no trânsito, é a pessoa que está xingando, que está reclamando com a demora na fila, mas não era aquela pessoa que estava no centro falando como se estivesse volitando nas nuvens. É a mesma pessoa, só que a essência dela é aquela. Não é que ela estava lá dentro do centro. A essência é aquilo que estava fora, que ela acabou projetando fora. Por isso a importância de nós trazermos para nós, dentro dos centros, dentro das casas espirituais, seja qual for a conotação religiosa que a pessoa traz, lembrarmos que nós somos já um templo espiritual. Por isso a importância dos bons pensamentos, da higiene mental, do autodescobrimento, do autoconhecimento, que muitas vezes vai nos causar um pouco de dor, mas ele é muito importante para que nós possamos não ter um julgamento através das aparências. Eu lembro até de um caso, só finalizando, de uma moça que chegou e falou, olha, minha mãe ia muito nos centros espíritas, mas eu até pedi para ela não ir mais, eu não vou lá. Eu falei, mas por que você não vai? Sua mãe não ia? Não era bom? Era nada, porque ela saía de casa toda contente porque ia. Quando chegava nervosa. Já chegava xingando porque a gente não lavou a louça, porque estamos assistindo a televisão, porque estava tudo parado, não fizemos nada. Então eu não vou no lugar desse. Ela sai e volta pior do que veio, porque a pessoa vai e não entende a essência. A pessoa vai assistir uma palestra e acha que aquele tema não é para ela, é para o outro, é para o marido que ficou em casa, ou é para a esposa que não está ali, é para o irmão, é para aquele colega de trabalho que ela não suporta. Ah, se ele tivesse aqui ouvindo isso, ia dar certinho para ele. Mas não, é para a gente. Quando nós vamos ouvir uma palestra, muito embora não pareça, se nós analisarmos aquilo de algum pedacinho, é para nós. Meus amigos, pedindo desculpas pelo tempo estourado e pela falha que nós tivemos, na verdade eu tive uma falha técnica na apresentação, eu espero poder ter levado um pouco dessa luz que Jesus nos coloca para não julgarmos o nosso semelhante, para nós não nos auto-julgarmos, para nós não vivermos de aparência, mas de essência. E é nessa essência que eu fecho então com a oração que Jesus nos trouxe e que eu sempre gosto de fazer e que todos podem me acompanhar, entendendo não as palavras vãs, mas a essência de cada frase ao dizer Pai Nosso, que está aqui e em todos os lugares. Santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua sábia e justa vontade, aqui na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, mas nos dai o suficiente para repartir com o nosso semelhante. Pai, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em novas e em más tentações, porque está em Ti o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Muito obrigado a todos, uma boa semana, uma boa noite a todas as criaturas que estão conosco, encarnados e desencarnados, e muito, muito obrigado por me assistirem. Que a paz esteja com todos. Muito obrigado, muita paz a todos.